Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E vamos para a primeira aula da semana, não é, sétimo ano? Vamos lá para o livro didático de vocês, Aplicando Conhecimentos, certo? Página 183, né? Vamos lá, Aplicando Conhecimento, página 183 do livro didático de vocês. Leia a charge a seguir. Vamos lá? Isso se chama leitura, é a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros, né? Você está vendo aqui, né? Lembrando que charge você tem que unir a imagem com, né, a parte verbal dela, ou seja, a parte não verbal com a parte verbal dela, certo, gente? Letra A, o que você vê nessa imagem? O que pode provocar humor nessa charge? Vejam aí o que é que pode comprovar o humor, né? O que é que vocês estão visualizando nessa imagem, certo? E aí vocês vão colocar no caderninho de vocês. Letra B. Que crítica é realizada na charge? E aí, gente, qual é a crítica que está sendo realizada na charge? Vejam direitinho a imagem, vejam o que é que está sendo dito também, certo? Para que vocês reconheçam aí a crítica que está sendo feita. C. Você concorda com a definição de leitura da professora? Explique. Vejam aí, ela disse aqui, isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Vocês concordam com essa definição de leitura dela, gente? E aí explique por quê. Se sim ou se não, vocês vão explicar por quê, certo? D. Qual expressão poderia substituir novos softwares? Em qual expressão poderia substituir novos softwares nesse contexto aí? Hein, gente? Raciocinem aí um pouquinho e vejam. A que se refere o pronome isso? Qual é a sua função na oração? Né, gente? Aqui está dizendo, isso se chama leitura. Então, o que está se referindo o pronome isso aí nessa frase, certo? Letra E. A que se... Ou não, já fomos, né, na letra E. Isso a que se refere o pronome isso, qual é a sua função, né, gente? Letra E, qual é... Aí, ô meu pai, vamos lá. A que se refere o pronome isso, né, na letra E, e qual é a função, a sua função na oração, certo, gente? Ponham aí, ok? Vamos lá. Segunda questão, página 184. Releia mais um trecho do depoimento à troca de Lígia Bojunga. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau, de escada inclinado, encostava um no outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo de tanto olhar para as paredes, primeiro olhando desenhos, depois decifrando palavras, fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando intimidade com as palavras, e quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Letra A. Qual é a importância das palavras ou expressões destacadas no trecho? Qual é a função delas? Vejam aí, tem muitas palavras em negrito, né? Então, qual a importância delas e qual é a função delas também, né? B. As expressões outro, lá dentro e a gente refere-se a elementos do texto já conhecidos do leitor. Qual é a função dessas expressões no trecho, né, gente? Qual é a função, né? Se vocês já falaram as palavras, né, qual é a função que elas ocupam aí? Lembrando que algumas palavras existem justamente para que não haja tanta repetição dentro do texto, né? Bom, letra C. Leia atentamente a oração. Livro era tijolo, em pé fazia parede. Agora retire o ponto e vírgula e tente ler a oração. Responda. O texto continua fazendo sentido? Por quê? Vejam aí, depois que vocês tiram a sinalização, né? O texto continua fazendo sentido? Né? Releiam e vejam isso. Como esses pontos organizam as ideias e garantem a coesão e coerência? E aí, gente, como é que eles garantem coesão e coerência, né? Lembrando que uma e outra, né, elas se complementam, né, gente? Que o texto, no caso, precisa das ligações, não é isso? Dos articuladores argumentativos e também precisa o quê? Precisa não estar tão repetitivo, né? Por isso que elas se complementam, certo? Terceira questão, leia os quadrinhos a seguir. O que queremos? Mais um livro novo. Mas já temos vários ainda não lidos. Isso não importa.
Como são os personagens desse quadrinho? Que ação é realizada na sequência das imagens? E aí, gente, como é que eles são e que ação no caso, realizada na sequência das imagens? E aí, de acordo com a leitura que vocês fizerem dele, ponham aí a resposta. B, que crítica é feita nesses quadrinhos, hein, gente? Em relação... Vejam que eles estão sempre falando de leitura, né? Sempre falando de livro. Vejam aí o que é que vocês entendem, né? Qual é a conclusão, né, que vocês... Qual é a crítica que é feita nesses quadrinhos aí? C, qual é a função das expressões mas e ainda não? Hein, gente? Qual a função delas aí nesse texto? D, a que se refere o pronome isso? Qual é a função desse pronome? Gente, lembrando que isso é um pronome demonstrativo. Então, qual é a função dele aí nessa frase, ou nesses quadrinhos? Substitua os pontos de exclamação por pontos de interrogação e leia as orações. Essa substituição mudaria o sentido do texto ou o tornaria sem sentido? Explique. Lembrando, né? O ponto de exclamação tem uma função e o de interrogação tem outra função. Troque-o, leia-o e veja se continua no mesmo sentido ou se mudaria o sentido da frase, certo? Bom, pessoal, a aula termina por aqui, a atividade foi pequena, mas lembrando que curtam o canal da Educação Itabaianinha, certo? Curtam o vídeo, digam se vocês estão gostando dos vídeos, se precisa mudar em alguma coisa, certo? Vocês são nosso termômetro e a gente precisa que vocês falem alguma coisa para que a gente tenha como, no caso, está ou não, para que vocês possam dizer a gente se nós estamos indo certo ou não, o que é que precisa mudar, certo? Outra coisa, álcool em gel nas mãos ou álcool líquido, tanto que seja 70, certo? Para fazer asepsia, máscara no rosto, as coisas melhoraram, mas elas ainda não estão 100%, certo, gente? Vamos para a nossa despedida virtual. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.